Um outro importantíssimo exemplo de seleção natural é a resistência a drogas. Gente, isso aí vale a resistência de insetos a inseticidas, a resistência de vírus a antivirais e, principalmente, a resistência de bactérias contra antibióticos. Tanto é que eu vou tentar falar da maneira mais genérica possível, que o mesmo raciocínio está valendo para todas essas situações. Resistência lá a inseticidas, a antivirais, a antibióticos e daí por diante. Para começar, essa resistência a drogas, ela surge através de mutações. Alguém briga comigo, Landim, como é que a mutação pode deixar alguém resistente a uma determinada droga? Ora, moçada, muito simples. Imagine, por exemplo, que a mutação, ela vai lá criar um determinado gene e esse gene codifica uma determinada enzima que vai, então, destruir a droga. Que tal um exemplo, né? Você tem lá que algumas bactérias desenvolvem uma enzima chamada penicilinase, também chamada lá de beta-lactamase, besteira, para poder destruir penicilina. Penicilina é o primeiro antibiótico desenvolvido pela medicina, dos mais usados até hoje, né? Quem já usou amoxicilina, amoxil, para uma crise de garganta, é um tipo de penicilina. Quem já usou benzilpenicilina, benzetacil, né? Super divertida a injeção de benzetacil, né? Só que não. Então, quem já levou uma divertida injeção de benzetacil, é um tipo, moçada, de penicilina. Por que algumas bactérias são resistentes à penicilina? Ora, porque ela tem uma mutação que cria um gene que codifica uma enzima penicilinase, beta-lactamase, que destrói a penicilina. E com isso, a penicilina já não adianta mais lá para a bactéria. Sendo pessoas, lembrem, por favor, que essa mutação, ela é espontânea. Se alguém disser que o antibiótico induz a mutação, está errado. Antibiótico não induz mutação, porcaria nenhuma. Mutações espontâneas, elas são raras, pequena probabilidade de acontecer e com efeito sempre imprevisível. Daí, se alguém vai lá e coloca que uma bactéria sofreu mutação para ficar resistente a antibiótico, já falei sobre isso. Isso é lamarquismo, né? Para ficar resistente a antibiótico, com o objetivo de ficar resistente, com a intenção de ficar resistente, evolução intencional é lamarquista. Isso não existe. Mutações sempre têm um efeito imprevisível. Aliás, normalmente prejudicial. Por que eu estou lembrando disso para vocês? É porque, gente, a partir de agora, eu queria que vocês imaginassem uma bactéria que fica resistente ao antibiótico como se fosse um cara que ganha na loteria. Caracas, que sorte desse cara. Porque, por exemplo, a mutação aconteceu do nada. A mutação ela é rara. E o efeito é imprevisível. Poderia ter acontecido qualquer coisa. Inclusive, provavelmente, o efeito seria prejudicial. Se a bactéria for beneficiada, que cagada da bactéria, que sorte que a bactéria vai acabar tendo nesse caso. Alguém briga comigo. Ô, Landim, se a bactéria que fica resistente ao antibiótico é uma bactéria que ganha na loteria, é tão difícil ganhar na loteria? É difícil você ganhar na loteria. Mas todo dia, milhares de pessoas apostam na loteria, alguém tem que ganhar. Então é difícil para uma pessoa em especial ganhar na loteria. Mas como tem muitas pessoas apostando, alguém ganha. Era uma vez várias bactérias num determinado ambiente, e etc e tal. E um belo dia, uma bactéria sortuda, parã, ganha na loteria e fica resistente ao antibiótico. Na verdade, eu queria deixar claro que a bactéria ser resistente ao antibiótico não traz nenhuma vantagem para ela. Ao contrário, é prejudicial. Pelo menos no primeiro momento. Enquanto as outras bactérias estão ocupadas aproveitando os recursos do meio ambiente para se reproduzir, essa bestada aqui está perdendo tempo fazendo uma enzima que é inútil. Porque, convenhamos, penicilinase não serve para nada, a não ser que alguém coloque penicilina. Mas enquanto não tiver penicilina no meio ambiente, fabricar penicilinase é perda de tempo, é gasto de energia. Então, enquanto as outras bactérias estão ocupadas, aproveitando os recursos do meio, se reproduzindo, essa idiota aqui
está fabricando uma enzima inútil que não serve para nada, né? Inclusive, provavelmente, essa bactéria aqui seria eliminada na competição com as outras, naturalmente eliminada. Entretanto, um belo dia, você vai lá e toma o antibiótico. No que você toma o antibiótico, você mata todas as bactérias vulneráveis, sobra só a bactéria resistente. Você acabou de eliminar todas as concorrentes da bactéria resistente. Agora você é só dela, você é a comidinha dela, para ela usar e abusar de você, e ela sem pressa nenhuma, porque ela não tem competidores, ela se multiplica, e se multiplica, e se multiplica. E agora, moçada, só tem bactéria resistente? Acabou de surgir uma linhagem de bactérias resistentes. Note que a resistência em si surge por mutações espontâneas, não é um antibiótico que causa isso, raras, de efeito imprevisível. Poderia ter acontecido com qualquer coisa. Por sorte dela, ela acabou ficando resistente. E aí, uma vez que você joga a droga elimina os indivíduos susceptíveis, os indivíduos vulneráveis, sobrando somente os indivíduos resistentes. Ou seja, seleção natural é exatamente o que está acontecendo nessa situação. A propósito, né? Nós estamos vivendo hoje em dia na humanidade uma epidemia de bactérias resistentes a antibióticos e a culpa, só para variar, é nossa, né? É impressionante a nossa capacidade de fazer merda, né? Impressionante como a gente só faz besteira. E, gente, como é que a gente pode favorecer a seleção de bactérias resistentes? Tem alguns comportamentos que você possa ter que vão favorecer a seleção de resistência. A seleção de bactérias resistentes a antibióticos. Ora, moçada, que comportamentos são esses? Número um, gente, má indicação do antibiótico. Como assim, gente, má indicação do antibiótico? Ô, gente, antibiótico é remédio para bactéria. Antibiótico não adianta para vírus. Antibiótico não adianta lá para protozoário. Antibiótico não adianta para fungo. Antibiótico é para bactéria. Então, se você vai lá e toma antibiótico para uma doença que não é bacteriana, não adianta nada. Você vai estar gastando dinheiro de otário, você vai não estar tratando a doença como deveria, e se tiver alguma bactéria no seu corpo lá de bobeira, você vai contribuir para a seleção de bactérias resistentes, né? Um exemplo disso aqui, a automedicação, né? Desde, moçada, 2010, é proibido no Brasil a venda de antibiótico em farmácia sem receita médica. Isso é muito importante, né? Porque antes disso, você podia comprar antibiótico com qualquer besteira. E brasileiro, né, moçada? Campeão mundial de automedicação, né, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco e tal, né? A gente usava antibiótico demais, né? Qualquer coisa, você chegava na farmácia e pedia antibiótico. Unha encravada, antibiótico. Cortou o cabelo e não gostou, antibiótico. Qualquer coisa, antibiótico. E, cara, antibiótico, poxa, é para bactérias. Por exemplo, o cara estava com dor de garganta e usava antibiótico. Ô, gente, dor de garganta pode ter várias causas. Pode ser vírus, pode ser fungo, pode ser porque você gritou demais. E nesses casos, antibiótico não adianta, né? Daí, hoje em dia, você só pode comprar antibiótico na farmácia com receita do médico, do dentista, alguns profissionais que podem passar lá a receita. Porque, pelo menos, o médico, o dentista vai ver a tua garganta antes, vai ver se tem pus, né, moçada? Restos de bactérias mortas e células de defesa mortas. E se tiver pus, eu sei que está tendo bactéria, é nessa hora que você tem que entrar no antibiótico. De maneira que, uma vez que você não pode mais comprar antibiótico sem receita, a automedicação diminuiu muito. E com isso, moçada, diminui o risco de você selecionar bactérias resistentes. Outro comportamento que pode contribuir para selecionar bactérias resistentes diz respeito lá à subdosagem, a você tomar uma dose do antibiótico menor do que você deveria. Alguém briga comigo, o Landim, que é um idiota, que compra lá o antibiótico, pega o comprimido, quebra no meio e só toma metade, toma uma dose menor do que deveria. Não estou dizendo isso. Estou dizendo em o médico mandar você tomar 10 dias de antibiótico,
e você só tomar 10, ou você só tomar 5, perdão, abandonar o tratamento antes do momento apropriado. E aí, muita gente faz isso, né? Muita gente não respeita o tempo que o médico mandou tomar antibiótico. Gente, pelo amor de Deus, se o médico mandou tomar 10 dias, é 10 dias. Se ele mandou tomar 7 dias, é 7 dias. Se ele mandou tomar 20 dias, é 20 dias. Nada de abandonar o tratamento no meio do caminho. Por quê? Porque você vai acabar prejudicando você e vai acabar prejudicando todo mundo, na verdade, com a seleção de bactérias resistentes. O que é que tem a ver? Beleza, né? Lá vai você, moçada, tá lá com a crise de garganta e o médico passa para você amoxicilina, amoxil, que é um tipo lá de penicilina, durante 10 dias. Provavelmente, moçada, o que vai acontecer é que com 5 dias que você está tomando antibiótico, os sintomas desaparecem. Calma, você não está bom. Com 5 dias, a maioria das bactérias morreu, sobram poucas bactérias. Detalhe, sobram tão poucas que elas não causam sintoma nenhum. Sendo, moçada, que nesse caso, as poucas que sobram são justamente as mais resistentes. Daí eu quero que você tome mais 5 dias de antibiótico, que feche os 10 dias exatamente para poder matar as bactérias resistentes. Alguém briga comigo. Ô Landim, essas bactérias já não são resistentes? Sim. Faz diferença tomar mais 5 dias? Claro que faz. Eu quero aproveitar que elas são poucas. Eu tenho poucas bactérias resistentes. Como era mesmo, moçada, que a bactéria resistente ao antibiótico, ela cria um gene por uma mutação que faz uma enzima que destrói o antibiótico. Como é pouca bactéria resistente, elas fabricam pouca enzima. Como é pouca enzima, essa pouca enzima não consegue destruir o antibiótico. E como a pouca enzima não destrói o antibiótico consegue matar a bactéria. Então, moçada, confie no médico, ele sabe o que é que ele está fazendo. Se ele manda você tomar 10 dias, mesmo que com 5 dias os sintomas desapareçam, você não está bom. Ainda tem bactéria, pouquinhas, mas tem, justamente as mais resistentes. Os outros 5 dias é para matar as bactérias resistentes, aproveitando que elas são poucas e fabricam pouca enzima e o antibiótico não é destruído. Porque se você, seu vacilão, abandonar o tratamento e não fechar os mais 5 dias, essas poucas bactérias se multiplicam e uma vez que elas se multiplicam, elas agora são muitas bactérias resistentes. E agora, os sintomas voltam e não adianta mais usar o antibiótico, porque agora só tem bactéria resistente. Agora que você tem muita bactéria resistente, o resultado, moçada, é que elas fabricam muita enzima e já que elas fabricam muita enzima, elas conseguem destruir o antibiótico. Ou seja, esse antibiótico não adianta mais. Alguém reclama comigo, Landim burro? Deixa de ser idiota. É só aumentar a dose do antibiótico. Oi, gente, claro que eu não posso aumentar a dose do antibiótico. Se eu aumentar a dose de antibiótico, ao invés de você morrer da bactéria, você vai morrer de antibiótico, né? Vai foder o seu fígado, vai foder o seu rim. Ora, quando o médico manda você tomar um antibiótico na dose tal, é a dose que não é tóxica para você. Se você tomar uma dose maior, pô, tu tá lascado. Em outras palavras, se isso aconteceu com você, esse antibiótico não adianta mais para essa bactéria. Só resta uma coisa a fazer. Sabe o que é? Trocar o antibiótico, né? Você vai lá e troca o antibiótico e torcer para ser um antibiótico que a bactéria não seria resistente a ele também, para ver se você consegue eliminar a bactéria. Daí, respeite o tempo de tratamento. 10 dias é 10 dias. Se você para no meio do caminho, dá chance das bactérias se multiplicarem, e agora, moçada, só tem bactéria resistente, o antibiótico não adianta mais. Lá vou eu trocar um antibiótico, sei lá, usar uma azitromicina da vida. Azitromicina, gente, outro tipo de antibiótico, ela vai ser usada, por exemplo, durante 3 dias. Quanto mais curto o tratamento com antibiótico, melhor. Porque é menor o risco do cara abandonar o tratamento no meio do caminho, né? Um tratamento de 10 dias, com 5 dias ele está sem sintomas,
Ele ainda toma 1, 2 dias, aí chega o final de semana, né? E pensa, porra, ainda tenho que tomar mais 3 dias de antibiótico? Pô, mas eu tô bom, faz 2 dias que eu não sinto nada. Esse médico tá doido, eu vou tomar minha cervejinha e foda-se o antibiótico. Ora, tratamentos longos, dá mais margem para isso acontecer. Mas num tratamento mais curto, tipo 3 dias, primeiro dia o cara toma antibiótico porque a garganta tá doendo. No segundo dia, a garganta melhorou. Porra, só falta um dia, né? Filha da mãe tem que ser muito vagabundo para não tomar um dia que falta de antibiótico. Ou seja, para o médico, quanto mais curto o tratamento, melhor, no sentido que diminui o risco de abandono. Tratamentos mais curtos de 3 dias, a probabilidade do cara não tomar os 3 dias é muito pequena, de maneira que evita a seleção de bactérias resistentes. Por que não passa a azitromicina logo para todo mundo? Ah, tem a ver com preço, tem a ver com tipo de bactéria, né? Se a azitromicina é ou não é interessante, etc e tal. Varia pra caramba nesse caso. Quanto mais longo o tratamento, pior, né? Tanto é que um dos maiores problemas hoje em dia em relação a doenças bacterianas é a tuberculose. Tuberculose, moçada, hoje em dia, é tão foda para tratar que nós não usamos mais um antibiótico. Nós usamos uma combinação de antibióticos para tratar a tuberculose. Um antibiótico só não adianta, porque as bactérias estão muito resistentes contra o antibiótico. De maneira que a gente vai usar, ao invés de uma combinação de antibióticos. Como é que nós chegamos nesse ponto de que as bactérias da tuberculose estarem tão resistentes ao antibiótico que não adianta mais tomar um antibiótico, tem que tomar uma combinação deles? O que acontece, moçada, nesse caso, é que o tratamento para tuberculose ele é muito longo, tipo 6 meses. Sendo, moçada, que com 2 meses que o cara está tomando lá antibiótico, os sintomas somem. Não, a pessoa não está curada. O que acontece é que a maioria das bactérias morreu, sobram poucas bactérias, tão poucas que não tem sintoma nenhum, só que elas são justamente as mais resistentes. E para a moçada conseguir matar essas benditas bactérias resistentes, você vai precisar de mais 4 meses de antibiótico para matar as bactérias resistentes. Ou seja, tu imagina que o cara vai passar 4 meses tomando antibiótico sem sentir porra nenhuma. O índice de abandono do tratamento na tuberculose é muito grande, o que dá margem para as bactérias resistentes serem selecionadas, né? Quando a gente fala, moçada, lá em tuberculose é uma doença social, né? Por que eu digo que ela é uma doença social? Porque ela é mais comum em pessoas mais pobres, que ela é mais comum em pessoas desnutridas. Ora, quem está desnutrido, o sistema imunológico não funciona direito. No que o sistema imunológico não funciona direito, né, a bactéria da tuberculose se aproveita. Então, má nutrição implica em imunidade baixa e facilita a ocorrência de tuberculose. E as pessoas mais humildes, muitas vezes, são as menos esclarecidas. Você, que é uma pessoa estudada, que é uma pessoa esclarecida, talvez abandonasse o tratamento. Tu já tomou 2 meses, sintomas sumiram. Tu está tomando mais 2, 3 meses, ainda falta 1 ou 2 meses para terminar o tratamento. Tu pensa, porra, eu já estou há 4 ou 5 meses tomando antibiótico. Já faz 2, 3 meses que eu não sinto nada. E o médico quer que eu continue tomando essa porra mais 1 ou 2 meses? Esse médico tá doido. E esse é porque você é uma pessoa esclarecida. Para pessoas mais humildes, às vezes menos esclarecidas, é muito difícil. Comecei que o cara vai ter que passar 4 meses tomando remédio, sem poder, moçada, tomar a cachaça dele no final de semana, sem sentir nada. Tanto é que aqui no Brasil, tratamento para tuberculose, ele é gratuito. Valha como o governo é bonzinho. Não. Uma vez na vida, o pessoal resolveu pensar, né? Sai muito mais barato dar um antibiótico para tratar o cara com tuberculose do que esperar ele se internar no hospital e tratar o cara em ambiente hospitalar, que é muito mais complicado. Tem outro detalhe, tuberculose é uma doença infecciosa. É mais barato dar um antibiótico para a pessoa com tuberculose se tratar antes que ela alastre a doença para várias outras pessoas, porque aí seriam muitas pessoas, sobrecarregaria o sistema público de saúde. Então, para doenças infecciosas, o governo ele tem um interesse todo especial em tratar. Então, quanto mais cedo eu tratar o cara com tuberculose, menor a probabilidade
dele passar a doença para outras pessoas para evitar grande número de casos. Daí o tratamento, ele é gratuito. Não apenas o tratamento é gratuito, como o tratamento para tuberculose normalmente, ele é acompanhado de alguns benefícios, alguns brindes que às vezes você dá para o cara que está lá fazendo o tratamento. Então o cara vai lá, faz o tratamento com a tuberculose, recebe o remédio de graça, e se ele for lá todo mês receber o remédio dele, às vezes o cara ganha um brinde, tipo uma cesta básica. Chega uma hora que ele não vai nem lá por causa do remédio, ele vai por causa do brinde que ele vai ganhar, tipo a cesta básica. Né? Por que o governo faz isso? Puxar o saco do cara para ele tomar o remédio dele, para exatamente garantir que ele vai fechar os 6 meses de tratamento, para garantir que ele não vai abandonar o tratamento no meio do caminho, para garantir que não vai haver seleção de bactérias resistentes aí nesse caso. Então chega a hora que o cara vai lá buscar o remédio, nem por causa do remédio, é por causa do brinde que ele vai ganhar. Infelizmente eu tenho que puxar o saco do cara para evitar o abandono do tratamento. Eu estava comentando que tuberculose hoje em dia é tratada com uma combinação de antibióticos, com um coquetel de antibióticos. Qual é o sentido de utilizar um coquetel de drogas? A gente usa o nome coquetel, né? Coquetel é uma mistura de bebidas, né? Aqui no caso o coquetel é um coquetel de drogas. Qual o sentido de usar 3 antibióticos ao invés de um? Alguém pensa em casa. Landinha é para deixar mais forte, né? Não. Eu poderia usar um antibiótico numa dose grandona, maior do que 3 antibióticos em dose pequena. Eu poderia pegar 3 antibióticos em dose pequenininha e a dose ser menor que um antibiótico só. Ou seja, não é questão de dosagem, não é questão de ficar mais forte. Um único antibiótico em altas doses poderia ser mais forte do que os 3 em dose pequena. Não tem a ver com força, tem a ver, moçada, com evitar a seleção de bactérias resistentes. Estava comentando, moçada, com vocês, que bactérias resistentes surgem por mutações espontâneas, raras e de efeito imprevisível, e que para a bactéria ficar resistente a um antibiótico, é sorte dela. É tipo ela ganhar na loteria. Para ela ficar resistente a 2 antibióticos diferentes, é sorte ao quadrado. Ela ganha na loteria 2 vezes. É muita sorte. Para ela ficar resistente a 3 antibióticos diferentes, ela ganha na loteria 3 vezes. Ela tem que ser a bactéria mais sortuda do mundo para isso acontecer. É praticamente impossível que isso aconteça. Daí, quando a gente fala em coquetel de drogas, o uso simultâneo de várias drogas, não é para deixar o tratamento mais forte. Ele evita a seleção de indivíduos resistentes. Por que ele diminui o risco de seleção de indivíduos resistentes? Porque, moçada, é pouquíssimo provável que a mesma bactéria seja suficientemente sortuda para ser resistente a mais de uma droga de uma vez. Então, quando eu uso simultaneamente várias drogas, diminui a seleção de bactérias resistentes, é pouquíssimo provável que o mesmo micro-organismo seja suficientemente sortudo para ser resistente a mais de uma droga. É muita sorte para uma bactéria só. Tudo bem? Não deu para entender a minha colocação? Tranquilo. Lá vou eu, moçada, tentar explicar um pouco melhor. Imagine, por exemplo, gente, que você tem várias bactérias num determinado meio. Essa aqui é resistente ao antibiótico X, ganha na loteria uma vez. Essa aqui é o antibiótico Y, ganha na loteria uma vez. Essa aqui é o antibiótico Z, ganha na loteria uma vez. Essa aqui, sortuda, ganha na loteria 2 vezes e é resistente ao X e ao Y. Se eu usasse só o antibiótico X, eu não matava essa. Só o Y, eu não matava essa. Só o Z, eu não matava essa. Mas se eu fizer o coquetel e usar as 3 ao mesmo tempo, X não mata essa, mas Y mata. Z não mata essa, mas X mata. X não mata essa, Y não mata essa, mas X mata. Nem X nem Y matam essa, mas Z mata e eu mato todo mundo. Então evita a seleção de bactérias resistentes. Qual é o risco desse tratamento? Aqui. E se dentro de você tiver a bactéria mais sortuda do mundo, que conseguiu a façanha de ganhar na loteria 3 vezes e ficar resistente aos 3 antibióticos, aí fudeu, né? Porque se eu não tivesse usado o coquetel,
provavelmente essa bactéria XYZ, resistente aos 3, seria eliminada na competição com os outros. Ela está perdendo tempo, fazendo enzimas inúteis, ao invés de explorar os recursos do meio, na competição com os outros, ela seria eliminada. Mas quando você foi lá e usou o coquetel XYZ, você matou todos os competidores dela. Agora, moçada, você é só dela, você é a comidinha dela para ela usar e abusar de você, e ela se multiplica, sem problema, sem pressa, porque ela não tem competidores. Não apenas os sintomas voltam, como agora, moçada, você tem em você uma super bactéria. Gente, qual é o superpoder de uma superbactéria? Superpoder de uma superbactéria é a resistência a várias drogas diferentes. Ela é multiresistente a antibióticos. Quando a gente fala em superbactéria, a galera se assusta logo, né? Na verdade, superbactérias não causam doenças particularmente escrotas. Se eu pegar uma superbactéria e colocar em você, provavelmente não vai acontecer nada. Seu sistema imune vai meter o cacete na superbactéria e ela é eliminada. Tanto é que superbactérias normalmente atacam pessoas hospitalizadas. Normalmente superbactérias causam infecção hospitalar. Convenhamos, né, gente? Quem está no hospital é porque já está previamente muito debilitado. Se o cara está internado no hospital, é porque o cara já está previamente debilitado, o sistema imune dele não está legal. Então, uma bactéria que meu sistema imune iria eliminar facilmente, no cara hospitalizado, o sistema imune não elimina. E o cara pega infecção hospitalar. Se for infecção hospitalar por uma superbactéria, acenda uma vela. Torça para o seu sistema imunológico eliminar a bactéria. Porque existem algumas bactérias conhecidas na medicina que conseguiram a façanha de ficar resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Tem superbactéria super resistente a antibióticos, que nenhum antibiótico sozinho adianta. Quando alguém pega uma bicha dessas aí, você vai lá, moçada, fazer um coquetel de antibióticos, torcer para dar certo, mas principalmente acender a vela e rezar para o sistema imunológico dar conta do recado. Porque os antibióticos sozinhos não trabalham. Como é que surge, Landim, uma superbactéria? Tem vários mecanismos envolvidos, mas basicamente é mutação, muita sorte para ela ficar resistente a vários antibióticos e seleção natural, porque alguém não usou o antibiótico direito. Tomou antibiótico na hora errada, tomou antibiótico na dose menor do que deveria, e por isso a preocupação lá do governo com o tratamento da tuberculose, onde você usa um coquetel de antibiótico, o cara tem que tomar o tratamento até o fim, tem que ser os 6 meses. Nem que eu tenha que dar o remedinho na boquinha do cara para garantir que ele vai tomar o remédio, para exatamente evitar a seleção de superbactérias. O interessante é que essa ideia do coquetel não surgiu para bactérias, né? Essa ideia do coquetel surgiu para o coquetel mais famoso da medicina, que é o coquetel anti-HIV, né? Primeiro caso, moçada, de AIDS é de 1980. Em 1984, chegava no mercado norte-americano a primeira droga contra o HIV, o AZT, né? Lembrando lá que as drogas contra HIV não matam o vírus, mas bloqueiam a reprodução viral, de maneira que fica bem pouquinho vírus e facilita a ação do sistema imune, evita os sintomas e aí vai. No primeiro ano de uso do AZT, já havia vírus resistentes selecionados. Daí inventaram outras drogas, como o 3TC. E aí já tinha vírus resistentes, inventaram outras drogas, como o DDC, e aí vai. Originalmente, se usava uma droga de cada vez. AZT, quando eu selecionava o vírus resistente, 3TC, quando eu selecionava o vírus resistente, DDC, e daí por diante. Até que, em 1993, um médico americano teve a ideia do caralho, que ao invés de você colocar um remédio de cada vez, você aplicar 3 ao mesmo tempo. O coquetel era uma vez, vários vírus no indivíduo. Esse aqui é resistente ao AZT, esse aqui ao 3TC, esse aqui ao DDC. Se eu usar só o AZT, eu não bloqueio esse. Só o 3TC, eu não bloqueio esse. Só o DDC, eu não bloqueio esse. Mas se eu usar os 3 juntos, o coquetel, o AZT não bloqueia esse, mas o 3TC bloqueia. O 3TC não bloqueia esse, mas o DDC bloqueia.
o DDC não bloqueia esse, mas o AZT bloqueia e você consegue bloquear a reprodução de todo mundo. Tanto é que no final dos anos 90, quando a ideia do coquetel já estava disseminada entre os médicos, cara, a AIDS mudou pra caramba. Nos anos 80, a AIDS foi uma carnificina. Matou um bocado de gente, né? Fred Mercury, Cazuza, Renato Russo. A AIDS era extremamente letal. Nos anos 90, final dos anos 90, mudou o perfil da AIDS. Por quê? Por causa do coquetel. Porque nos anos 80 usavam uma droga de cada vez e aí você não selecionava. Você acabava selecionando vírus existentes, um de cada vez, e não controlava todos os vírus. Sempre escapava algum. Com o uso do coquetel, aumenta a probabilidade de você conseguir controlar todos eles de maneira, moçada, a AIDS ser controlada. Tanto é que a partir do final dos anos 90 até os dias de hoje, a AIDS ela praticamente não mata mais. O coquetel hoje em dia funciona muito bem. Olha, moçada, a evolução ajudando a medicina. A ideia do coquetel se baseou exatamente em ideias evolutivas que foram aplicadas para o vírus da AIDS e depois para o coquetel de antibióticos para o tratamento de algumas doenças, evitar a seleção de indivíduos existentes.